Esse plugin agora que eu vou mostrar para você, com certeza vai ser um dos que você mais vai gostar e um dos que você mais vai utilizar também. Vamos supor que você tenha o seu código, por exemplo, aqui esse bind. Eu vou colocar lá para a direita e na hora que eu salvo o arquivo, veja que aqui a indentação ele continua a mesma coisa. Já pensou se existisse um plugin onde ele verifica toda a estrutura do seu código e se tiver algum código mal indentado, automaticamente ele já vai indentar esse código? E tanto o código PHP, como também as marcações HTML e também o código JavaScript. Esse plugin ele existe e ele se chama Code Formatter. Eu vou pressionar Ctrl Shift P, digitar aqui Install, vai ser Install Package. Agora vou digitar aqui Code Formatter, está instalando aqui embaixo, acabou de instalar. Veja que a formatação, caso você queira trabalhar com PHP, você vai ter que instalar esse PHP FMT também. Então vamos lá. Vou de novo, Install Package, vai ser PHP FMT. PHP FMT. Dá um Enter, está instalando, perfeito, acabou de instalar com sucesso. Agora veja que só fazendo isso, se eu vier aqui, colocar o código lá para a direita e salvar o arquivo, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele já formata. Vou colocar para a direita, salvei e ele já formatou. Legal. E vamos ver agora mais algumas informações que ele dá na instalação. Tem isso daqui, Language Specific Options para o JS. Se eu quiser fazer a formatação automática para o JS, eu vou ter que trabalhar com isso daqui. Mas onde eu coloco isso daqui? Você vai vir aqui em cima, Sublime Text, em Preferências, Package Control, tem aqui Code Formatter, tem o Settings User e o Settings Default. Eu vou clicar aqui em Settings Default, tem aqui todas as configurações aqui para poder trabalhar com PHP, as configurações para trabalhar com JavaScript, para trabalhar com CSS, com SCSS, com HTML, com Python, com o que mais? Com VBScript, com CodeFusion. O que eu vou precisar? Eu vou precisar, deixa eu só vir aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui, Ctrl A, Ctrl C. Eu vou vir aqui dentro de Preferências, Packages, vai ser Code Formatter, Settings User. Eu vou dar um Ctrl V. Eu não vou precisar desse CodeFusion. Esse CodeFusion eu não vou utilizar. O VBScript também não. Aqui esse vai ser qual? Esse vai ser do Python. O Python também não vou utilizar aqui. Posso tirar esse. Eu tenho aqui o HTML Options. Esse HTML, ele como está em fase de beta ainda, ele está em fase de teste, eu não gosto de utilizar ele porque algumas coisas ele fica mal formatada. Eu vou vir aqui dentro de um arquivo, cadê? Dentro de Views, dentro de Portal, dentro de Home.html e tem aqui toda a estrutura certinho. Agora se eu vier salvar o arquivo, não aconteceu nada, ele não salvou nada. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui na configuração. Format on Save. Tá vendo isso aqui? Então vai formatar quando eu salvar o arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui True. Vou salvar. Eu não deveria ter fechado aquilo lá, mas beleza. Vou fechar isso aqui. Voltar aqui em Home. Eu vou salvar o arquivo. Olha o que acontece. Ele não fica legal. Mesmo voltando aqui, Preferências, em Settings User, mesmo vindo aqui e alterando algumas configurações, como por exemplo, verificar se as tags não tiver nada dentro delas, deixar numa linha só. Mas mesmo assim não funciona tão bem. Pode confiar em mim, porque eu já testei bastante esse Code Formatter do HTML. Ele não funcionou muito bem. Mas se você quiser deixar aí, não tem problema nenhum. Eu vou voltar aqui o que era. Opa, deixa eu só salvar, perfeito. E se você quiser ter um plugin que formate o seu HTML sem precisar utilizar o Code Formatter, é só você vir aqui, Install Package, vai ser HTML Beautify. HTML Beautify, ele está instalado com sucesso. Agora eu vou pressionar de novo Ctrl Shift P, digitar aqui HTML e já aparece HTML Beautify. Vou dar um Enter e automaticamente já formata tudo certinho para mim. Eu utilizo bastante esse plugin. Voltar aqui, tem o SCSS, eu também não utilizo essa formatação, então eu posso tirar. A formatação do CSS, eu vou deixar. Format on Save vai ser True. Daí aqui tem as configurações, se você quiser colocar, alterar. É só você ler e ver o que tem dentro deles. Tem a formatação aqui do JavaScript. Format on Save vai ser True.
Perfeito. E agora tem as formatações do PHP. Essas formatações do PHP, eu vou tirar tudo isso aqui. Vou tirar esse, tirar isso daqui. Beleza, tirei ele. Agora vou colocar aqui Format on Save, vai ser True. Por que eu tirei essas configurações aqui? Porque quando eu deixo essas configurações, muitas coisas estranhas acontecem na formatação. Então, eu vou tirar ele. Eu vou deixar a formatação que já veio por padrão no Code Formatter. Legal, então Indent with Space vai ser 4, Enable Auto Align, com certeza. Visibility Order vai ser True, enfim. Agora eu quero mostrar para você isso daqui, esse Passes. Esse Passes aqui, se você colocar algumas configurações específicas aqui dentro de Passes, ele vai formatar para você certinho de acordo com essas configurações. E onde que eu posso ver as configurações que eu posso colocar aqui dentro desse Passes? As configurações que eu queira colocar manualmente, as configurações que eu queira deixar o meu código mais do meu gosto, as formatações mais do meu gosto. Está falando aqui em cima, you can list all available transformations from Command Palette. Então, quando aparece Command Palette, quer dizer que você tem que pressionar Ctrl Shift P, vai digitar Code Formatter e vai escolher aqui Show PHP Transformations. E tem aqui todas as opções que você pode colocar lá dentro. Então, é só você vir aqui, por exemplo, copiar isso aqui, vir aqui dentro de Passes, e colocar aqui dentro essa configuração. Mas o que essa configuração ela faz? Você pode ver mais especificamente aqui dentro do GitHub. No GitHub aqui do Code Formatter, é só você pesquisar no Google Code Formatter Sublime Text, você vai encontrar esse site. Daí aqui na configuração do PHP, você vai ver o seguinte, PHP Transformation Examples. Aqui dentro tem as configurações que você pode colocar, como por exemplo, Align Double Arrow. Antes de você colocar essa opção aqui dentro desse Passes, ele está dessa maneira. Depois ele vai formatar dessa maneira. Align Equals, os iguais vai alinhar dessa maneira. Enfim, tem várias configurações para você colocar. Tem esse All Main Style Braces. Isso daqui, se você quer trabalhar com if, por exemplo, iniciando as chaves logo depois que você inicia o if, você coloca isso daqui. Se você quiser colocar automaticamente o ponto e vírgula, você coloca isso. Isso é muito bom para poder evitar qualquer tipo de erro. Então, auto semicolon. Class to self. Daqui tem a configuração, o que ele faz, call to static, convert open tag with echo. As tags dessa maneira vai ser alterada para essa. Double to single quote, as aspas duplas vão ser transformadas para as aspas simples. Encapsulate namespace, não, com certeza não. Generate PHP doc. Então, quando você cria a sua classe, só colocar aqui. Quando você cria a sua classe e salva, automaticamente já vai gerar o PHP doc aqui, pegar as configurações do método. Como por exemplo, eu vou vir aqui dentro de classes, aqui dentro de bind mesmo, eu vou salvar esse arquivo. Como eu ainda não reiniciei o meu Sublime Text, ele não apareceu. Mas pode confiar em mim que ele vai funcionar, porque eu sempre utilizo ele no meu dia a dia. Tem aqui Indent Ternary Conditions, as condições ternárias ele vai formatar. Long Array, então quando você está trabalhando dessa maneira, com os arrays, ele vai transformar dessa maneira. Não, eu não quero isso. Tem aqui No Space After PHP Doc Blocks, então não vai ter espaço logo depois de você gerar o PHP Doc Blocks. Então eu vou vir aqui, colocar No Space. Only Order Use Clauses, aqui, o antes, ele faz isso e o depois não. Order and Remove Use Clauses, vai ordenar e remover o use clauses. Por exemplo, só colocar aqui, colocar uma vírgula. Se, peraí, tem que ser entre aspas duplas, se eu criar aqui a minha classe, por exemplo, esse container. Se eu estou utilizando aqui, use qualquer coisa, e essa qualquer coisa não estou utilizando dentro da minha classe, automaticamente já vai remover esse use aqui de cima. É bem legal você utilizar essa condição. Organizar suas classes, antes ele vai ficar dessa maneira, depois ele vai ficar dessa maneira,
eu vou utilizar ele. Veja que tem várias e várias configurações que você pode colocar para deixar o seu código mais amigável. Pretty Print Doc Blocks. Então, eu vou colocar isso aqui, Ctrl C. Eu vou vir aqui, Ctrl V. Eu vou voltar aqui dentro de Container. Eu vou salvar meu arquivo. Ele também não teve efeito, então realmente eu vou ter que reiniciar o meu Sublime Text. Mas depois eu faço isso. PSR2 Empty Functions. As funções, antes, se você deixar dessa maneira as funções que não tem nada dentro dela, se você deixar dessa maneira, depois ele vai ficar dessa maneira. Não. Então esse aqui também não. Indent and Align Obs. Também não. Indent Switch Blocks. Você pode trabalhar com ele, mas não. Enfim, eu não vou ficar passando um por um, senão vai acabar ficando muito longa essa aula. Só vou alterar isso aqui, esse Short Array, porque eu gosto de utilizar ele. Se eu trabalhar com os arrays dessa maneira antiga, ele transforma para essa versão mais nova. Então essa aula está ficando por aqui. Agora é só você ver as configurações que tem aqui dentro, ver as configurações que você quer trabalhar, colocar lá dentro do PSs, que ele vai funcionar. Valeu, um abração e até mais.